Pessoal, bom dia. Ok. Vamos começar, né? Já está em 5 minutos atrasados, 6 minutos atrasados, né? Respeito ao horário, respeito ao nosso cliente, né? Antes de mais nada, queria agradecer aqui a presença das professoras Raquel, Nívia, professor José Severiano e o professor Daniel. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou passar aqui a palavra. Antes de mais nada, eu queria uma salva de palmas para o pessoal da Casa Thomas Jefferson. Vamos lá, gente. Érica, Larissa, Abraão. Érica, você está com a palavra. Obrigada, gente. Bom dia. Deixa eu ir ali para frente, acho que fica melhor. Vou ver vocês daqui. Deixa eu ver aqui. Vamos passar bem aqui pertinho, mas tudo bem. Bom, gente, bom dia. É um prazer a gente estar aqui com vocês. Eu sou a Érica Cruvinel. Eu sou gerente corporativa comercial do Grupo Educacional Casa Thomas Jefferson. Estou aqui também com mais 2 colegas, que é a Larissa, é a nossa coordenadora de marketing, e o Abraão, que é o meu analista de marketing mais antigo ali do time, né? Bom, a gente trouxe aqui algumas informações que a gente acredita que vai ajudar vocês, né, com os trabalhos aí durante o semestre. Eu vou passar primeiro por algumas informações mais gerais, institucionais, para vocês saberem um pouco mais, né, do nosso dia a dia, das nossas áreas de atuação. E, em seguida, vou entrar nos produtos, né, que vão ser disponibilizados aí para cada turma trabalhar com seus professores. Esses produtos foram discutidos, né, com os professores de vocês, foram escolhidos aí dentro do nosso portfólio. Nós temos muitos produtos e escolhemos alguns aí para vocês trabalharem aí durante o semestre, tá bom? Bom, a Casa Thomas Jefferson, ela é um centro binacional. O que é isso? É um centro Brasil e Estados Unidos. Nós somos reconhecidos pela missão diplomática americana por executarmos com excelência programas de ensino da língua, programas de educação, programas que promovem cultura e tolerância entre as 2 nações, né? O entendimento entre os 2 países. Então, desde 1963, né, quando a Casa Thomas Jefferson surgiu em Brasília, nós trabalhamos em projetos em parceria, né, com a Embaixada Americana. Mas nós somos uma instituição de Brasília, nós somos uma instituição de cunho privado, sem fins lucrativos, e somos regidos por um conselho de membros voluntários. Eles são pessoas da sociedade, que têm outras atribuições na sociedade, e eles regem sobre as nossas decisões maiores, por exemplo, compra de um terreno, a decisão de se abrir uma nova unidade, uma nova escola, investimentos, mas eles não entram ali no dia a dia da nossa operação. A nossa operação ela é executada mesmo pela diretora executiva e 4 gerências corporativas, tá? Comercial, acadêmica, de operações e a central de recursos compartilhados. Bom, nascemos em 1963, quase junto com Brasília, né? E até contar uma curiosidade para vocês. Quando Brasília foi construída, as embaixadas, né, que estavam no Rio de Janeiro receberam seus terrenos para vir aqui para Brasília. E a Embaixada Americana foi a primeira a colocar a sua sede, a erguer o seu prédio no mesmo lugar onde ela está até hoje. Com isso, vieram vários diplomatas, né, aqui para Brasília, trabalhar daqui. Brasília era só terra e obra, né, naquela época. E eles abriram uma loja, uma sobreloja ali na Asa Sul, na Rua da Igrejinha, ali na 8, para poder fazer atendimento à comunidade, dar informação sobre viagens, sobre vistos, sobre estudos no exterior. E foi ali que nasceu a primeira unidade ali da Casa Thomas Jefferson. Nós nascemos como um centro de informações sobre os Estados Unidos. Eles abriram ali uma biblioteca, uma filmoteca, tinham recursos disponíveis para a comunidade, só que esses recursos estavam todos em inglês. Então,
a própria turma ali, né, da missão diplomática, a maioria das pessoas que ficavam naquela loja eram as esposas dos diplomatas, elas entenderam que a população precisava aprender inglês e começaram a dar aula ali de forma voluntária. Foi assim que nasceu a nossa instituição, como um centro de informações. Tá? Depois isso foi crescendo, Brasília foi crescendo, a gente teve a necessidade de abrir novas salas, de construir unidades próprias. Então, foi assim que nós nos tornamos uma escola. Nós somos referência nacional no ensino de inglês e muito mesmo na capacitação e desenvolvimento de professores. A gente tem muitos programas que a gente trabalha com desenvolvimento de professores, tanto na iniciativa privada quanto na rede pública, né? E mais de 500 mil alunos já passaram pelas nossas escolas, ao longo desses 62 anos hoje já, né? Nós temos um portfólio vasto de cursos, a gente atende crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes, adultos. Temos preparatórios, né, para os exames internacionais. Os principais exames são o TOEFL e o Cambridge, mas na Casa Thomas Jefferson a gente aplica muitos outros exames. Nós temos laboratórios com várias bancas, né, que nos certificam como centro autorizado de aplicação de exames. Hoje, o que a população busca mais é o TOEFL, Cambridge, IELTS, SAT, entre outros tantos. Tá? E essa construção mesmo, desenvolvimento de professores também, que é muito, muito forte lá para a gente. Nossa missão, nossos valores, né, eles têm que permear tudo que a gente faz. Né? Nossa missão, conectar e transformar vidas através de gerações por meio de experiências singulares. Quando a gente fala dessas experiências singulares, a gente não está falando só da sala de aula, a gente está falando de todo o ponto de contato que a comunidade tem com a nossa instituição. Ela precisa ser singular, ela precisa ser de excelência. Nossos valores, desenvolvimento contínuo do indivíduo, nós acreditamos que todos são capazes de se desenvolver. Compromisso com a sociedade, compromisso com excelência, inovação, pertencimento e perpetuidade. Nós somos uma escola de muita tradição, pelos anos, pelo tempo que a gente tem mesmo de estrada. Mas, para uma instituição ter tradição e se manter viva durante 60 anos, ela precisa do quê? De inovação. A gente sempre tem que estar inovando, senão a gente é engolido pelo mercado. Bom, falando um pouquinho das nossas unidades físicas, né? Como é que nós estamos distribuídos hoje? Né? Nós temos a unidade de Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, em Brasília ainda, né? Sudoeste, e 2 unidades fora, em Goiânia e Uberlândia. Nossas unidades são todas próprias, nós não somos franquia, tá bom? Todas as unidades pertencem a esse grupo, né, de educação, né? Ele não tem um dono. Então, a gente fala que todos nós que trabalhamos lá somos donos, porque não temos um dono, um investidor, uma mantenedora, nada. E a gente tem uma outra unidade, que hoje, inclusive, é muito grande, é a maior de todas em número de alunos, que é a nossa unidade digital. E aí, dentro dessa unidade digital, a gente tem tanto a modalidade de aulas ao vivo, pelo Zoom, uma turma com hora marcada, né, com seu professor, que entra ali para ter aula pelo Zoom, e a gente tem um modelo, alguns modelos diferentes, até de produtos diferentes de EAD, que a gente fala que é o estudo autônomo, né, que o aluno está sozinho, com a plataforma vai guiando ele nas atividades. E esse aluno do EAD, ele tem encontros, ele tem uma agenda de encontros, né, com professores para ele fazer a prática da conversação. Ele entra lá, escolhe o horário que ele vai praticar a fala, tirar dúvida, falar sobre a lição que ele está aprendendo. E a gente também tem o modelo híbrido, que é uma aula na semana de 90 minutos, ela é com a turma, horário marcado, com o professor, podendo ser presencial ou online pelo Zoom, mas ainda assim é a turma fechada, e mais 90 minutos de estudo autônomo. Então, esse produto híbrido, ele é o nosso último, assim, o mais recente que a gente lançou, então ele ainda está em fase aí de crescimento. Né, mas tem sido bastante procurado. Né? E é interessante até falar para vocês que a gente tem o EAD, né, o estudo autônomo, há 16 anos.
Muito antes da pandemia, a gente já trabalhava com as nossas plataformas. A gente tem alguns produtos que são em parcerias, por exemplo, produto em parceria com a Cambridge University. A gente tem curso autoral também dentro das nossas plataformas, né, que foi feito pelos nossos especialistas. Mas, quando a pandemia veio, o lockdown veio, né, a gente teve que pegar todas as nossas turmas presenciais e levar para o Zoom, desde as crianças até os adultos. E aí, né, o tempo foi passando, quando a gente teve autorização de voltar para o presencial, 80% dos alunos adultos não quiseram voltar, eles preferiram permanecer com as aulas ao vivo pelo Zoom. Então, esse modelo de aula ao vivo, ele é pós-pandemia, né? Ele veio na pandemia e ele se mostrou para a gente um produto extremamente estratégico, porque a gente não podia atender adultos nesse formato, né, de aula com professor em muitas outras cidades, e hoje a gente tem alunos nessa plataforma, né, do Brasil inteiro, né? Outra coisa que isso nos permitiu foi trazer mais contratos corporativos de governo com órgãos que estão fora de Brasília, né? Então, a Casa Thomas Jefferson, hoje, ela atende tanto a pessoa física, como empresas, empresas privadas, né, órgãos do governo, que pagam, né, para os seus colaboradores estudarem inglês, porque tem o interesse da própria empresa de desenvolver seus funcionários, né? Então, a gente tem muitos contratos com segmentos corporativos para cursos de adulto. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, tá bom. Bom, entrando um pouquinho, né? Que produtos que a gente escolheu por IESB trabalhar? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dos produtos e também das nossas dificuldades, tá bom? Em vender esses produtos, tá? Então, vamos lá. Primeiro e segundo semestre vão trabalhar com esse produto, né? Com o nosso portfólio para crianças, tá bom? Bom, na Casa Thomas Jefferson, o aprendizado começa aos 3 anos de idade e as crianças entram em contato com o inglês de forma lúdica, porque eles ainda não foram alfabetizados aos 3 anos de idade, certo? Então, a gente só começa a trabalhar realmente com a parte escrita, de leitura e escrita, no 2º ano do fundamental, que é logo após a alfabetização em português. Então, a gente, antes, né, educação infantil e 1º ano, a gente ainda trabalha de forma lúdica, com projetos, né, com muito vocabulário, com a fala, com a audição, mas não com a escrita. Então, a escrita, no inglês, ela é introduzida no 2º ano. E todos os nossos cursos, né, para criança, e eu vou falar um pouquinho das diferenças entre eles estimulam a curiosidade por meio de história, de música, de brincadeiras, né, de jogos, e eles vão construindo vocabulário dentro de contextos, dentro de situações reais ali do dia a dia. A gente, em todos os cursos da Thomas, a gente integra, né, as 4 habilidades, né, ouvir, falar, ler e escrever, sendo que as crianças o escrever entra ali um pouquinho mais tarde. E os nossos ambientes são todos muito diferentes, muito acolhedores, né? Então, se vocês, durante o semestre, forem nos visitar, acredito que irão, espero que nos visitem para conhecer os espaços onde as aulas acontecem, vocês vão perceber que tem uma sala de aula que é uma cozinha, uma outra que é um teatro, outra sala de aula que é um espaço maker, né, com ferramentas para os alunos trabalharem. Eles trabalham na horta. Então, eles trabalham em salas de aula muito diferentes, com espaços diferenciados, para a gente trabalhar com eles no desenvolvimento de habilidades. Habilidades criativas, de resolução de problemas, de colaboração, de trabalho em grupo. Então, a gente trabalha muito com eles o que a gente chama de soft skills, não só com a língua, né? Nessa faixa etária, a língua ali que eles estão usando é muito mais o meio do que o fim. Eles usam a língua ali para montar um vulcão, para estudar os animais vertebrados e invertebrados, para fazer uma receita de sopa, de cookie, mas o inglês ele vem ali de forma natural, né, como meio e não como fim. O fim é realizar uma tarefa, é resolver um problema, é montar uma torre, é construir uma casa, enfim, colocar um interruptor de luz numa casa de bonecas. A gente trabalha muito com eles com projetos mão na massa, projetos
que utilizam ferramentas, né? Tanto ferramentas como impressora 3D, cortadora laser, máquina de costura, como martelo, prego, madeira, marcenaria, né? Então, a gente trabalha com eles estimulando todas essas habilidades, né? E, para isso, a gente tem um time de especialistas que ajuda os professores a prepararem esses planos de aula para todos os nossos cursos, né? E aí, a gente tem 3 linhas de curso mesmo, falando de produto, né, de microproduto. A gente tem o Junior, o Bilingual Adventure e o Thomas Bilingue. Vou começar pelo Thomas Bilingue, porque ele só é aplicado em escolas hoje. Então, por exemplo, no Galois, a educação infantil, eles têm essa opção de comprar. Assim, os alunos vão para a escola, né? Horário regular. Então, eles podem fazer mais 1 hora todo dia de inglês, né? 5 aulas de inglês por semana, com esse curso Thomas Bilingue. Então, não está dentro da grade, é opcional, a família compra como um extra, né, para essa criança. Então, o Thomas Bilingue hoje ele só está funcionando dentro de escolas regulares. Já o Junior e o BA, a gente chama BA, o Bilingual Adventure, ele permeia todas as nossas unidades. Qual que é a diferença principal entre esses 2 produtos? Né? Quem está aí no 1º e 2º semestre, depois pode... A gente, né, tem o nosso site, a gente mandou para os professores de vocês um briefing com muitos links, né, para vocês estudarem depois. O foco do Junior, ele é um foco na língua. E o foco do BA, ele é em projetos. Então, como que a família geralmente escolhe? Se a escola regular da criança já tem um programa forte de inglês, ele já tem muitas aulas de inglês por dia, a escola é especializada, ou ele até estuda em uma escola que já é bilíngue, ele não faz o Junior, porque o Junior ele vai com foco explícito na língua, né? E aí eu estou falando de ensinar verbo, de ensinar estrutura, de ensinar frases. E quando que isso é bom? Quando o aluno tem pouco tempo, né? Então, se o aluno ele não tem o inglês forte na escola, especializado na escola, e aí ele tem só 2 aulas de inglês, por exemplo, no contraturno, é mais rápido e mais eficiente você ensinar de forma explícita a língua. Agora, um aluno que já está num contexto bilíngue, já tem um contato muito grande com a língua, ele vai... como a gente fala que o aprendizado da língua, ele está... vinculado ao tempo de exposição à língua. Quanto mais tempo de exposição, mais rápido você vai dominar essa língua, né? Qualquer língua. Então, se ele já tem uma carga horária muito grande na escola regular, ele não precisa do ensino explícito da língua. O ensino explícito é para resolver um problema rápido. Então, a gente recomenda que ele faça o Bilingual Adventure, porque ele vai trabalhar justamente com projetos de ciências, de matemática, de arte, de música, de teatro, por meio da língua. Então, a língua fica ali como um recurso adicional para ele, né? Então, a nossa venda ela é muito consultiva. O pai, quando ele chega lá para comprar para o filho, ele não sabe o que ele vai comprar. Ele sabe que o filho dele precisa estudar inglês, né? Então, depois que ele entra, que a gente entende a dinâmica daquela família, como é a vida escolar daquela criança, como é a rotina da família, o contato que aquela criança já tem com a língua, é que os nossos consultores vão indicar para essa família o melhor produto. Então, muitas vezes, a gente não vai para a rua fazendo uma campanha de produto específico. Às vezes, a gente até faz, porque a família não sabe escolher, né? Eles chegam lá com um sonho, né? O sonho é que o filho seja fluente, né? Quando ele já for um adolescente, que ele já seja fluente. A gente é que tem que dizer para ele como é a melhor forma dele resolver essa questão com o filho dele, né? Se a gente vai para a rua falando do Bilingual Adventure, às vezes ele chega lá e a gente fala, esse produto aí não é para o seu filho, não. Aí ele já chegou com a frustração, já de cara, né, de saída. Então, a gente costuma falar do que é comum entre os produtos, falar que eles usam espaços diferenciados, falar do acolhimento, falar da excelência dos professores, falar da experiência,
do lúdico, da metodologia, né, da prática das 4 habilidades que acontecem em qualquer produto. Então, a gente foca muito no que é comum a todos, né? Se ele vai fazer um produto ou outro, é no final da jornada de compra dele que a gente leva ele aí a tomar essa decisão, tá bom? É difícil vender, viu, gente? Não é fácil, não. Agora, eu vou falar um pouquinho do segmento de adultos. Quem que vai trabalhar aí com adulto? Tem pouca gente aqui, tá. Tá bom. Bom, gente, o nosso curso de adulto, na verdade, ele está disponível para aluno maior de 16. Então, tem uns adolescentes lá também, assim, né? Young adults. Ele está dividido em 3 blocos, né? Básico, intermediário, avançado. E o foco desses blocos é na comunicação, tá? A gente procura sempre oferecer para o aluno uma base sólida, né? Então, o curso básico, né, e o curso intermediário, ali, os 2 semestres do intermediário, eles precisam ser muito bem trabalhados, né? Porque ali, nos primeiros semestres de básico e de intermediário, ele já resolveu tudo, ele já teve contato com todas as estruturas da língua. E o avançado vai ser uma expansão de vocabulário, muito mais uma expansão de conhecimento, de recursos, né, de língua um pouco mais sofisticados, mas as estruturas, todos os tempos verbais, né, ele já tem que ter tudo isso aí dominado já no segundo semestre aí do intermediário. A gente sempre trabalha com a discussão de temas atuais, né? Temas relacionados à profissão, temas profissionais, temas de interesse do público adulto. Também, igual o curso de criança, sempre com as 4 habilidades integradas. Às vezes, chega um adulto lá e fala assim, eu quero só conversação. Não quero gramática, não quero livro, não quero escrever, não quero ler, eu quero só falar. Não tem como, a gente não vende isso, a gente nem promete isso. Ele tem que passar por uma jornada de construção de base para depois ele conseguir falar, ele entrar numa turma de conversação. Então, a gente tem, sim, turmas que é só conversação, né? Que ele não tem livro, não tem material. São aulas só de expansão de vocabulário, de expansão da fala, da fluência, mas ele só chega nesse ponto depois que ele atinge ali, metade ali do bloco do intermediário. Aí ele pode ou continuar a jornada até o avançado ou migrar para um curso de conversação. Depende do objetivo do aluno, né? Se o aluno ele quer ali o inglês para viajar, para se virar, ele pode concluir a jornada dele no intermediário e depois fazer só a manutenção na conversação. Mas se o aluno precisa de um inglês mais profissional, né, ele vai precisar no trabalho, ele vai precisar para escrever, para participar de reunião, para estar num congresso internacional, aí a gente indica que ele vá até o final da jornada estruturada de língua, né, do avançado. E aí, gente, o que é interessante, assim, a gente tem vários produtos ali, né, e é muito de acordo também com a modalidade que esses produtos variam, porque o adulto ele pode estudar presencial, ele pode estudar online, ao vivo, ele pode estudar híbrido, ele pode estudar pelo Zoom, ou ele pode, por exemplo, estudar presencial e, se ele precisar faltar aula, ele pode repor a aula numa aula online. Ou, se ele viajar, estiver em outra cidade, ele pode assistir a mesma aula dele com outra turma, uma turma do online. Então, o aluno adulto passeia muito entre as turmas, né? Porque a rotina do adulto é assim, ele está aqui, ele bolou um horário para ele estudar e, de repente, mudou a rotina dele, mudou a rotina do trabalho, mudou a rotina do filho, transferiram ele no trabalho para outro lugar. Então, a gente procura dar muita flexibilidade de modalidade para o adulto não parar, né? Quando ele chega para mim com uma conversa, ai, não vai dar para continuar, ai, porque está apertado, ai, porque eu estou tendo muita viagem, ai, porque meu filho, ai, porque a escola, ai, porque o horário, o médico. Não, a gente tem que sempre achar uma forma dele continuar o estudo dele. Então, mostrar essa flexibilidade de modalidades é muito importante para ele se sentir amparado nessa jornada dele, né? E o aluno adulto, né, o aluno criança e adolescente, ele entra lá e fica com a gente lá 6 anos, 8 anos.
O adulto, a média, ali, o tempo de vida dele, assim, né, se eu pegar todos os meus adultos, ele fica ali 2 anos e entra uma prioridade na vida dele e ele larga, né? Claro, tem alunos, sim, né? Se você for nas nossas formaturas, você vai ver lá um monte de adultos se formando, que fizeram a jornada toda. Mas, quando eu olho, assim, na média, um aluno estuda ali 2 anos e arrumou algum problema ali na vida dele que ele para. Por isso que é tão difícil começar adulto, né? Então, quanto antes, melhor. Por que o quanto antes, melhor? Porque você tem menos problemas na sua vida para resolver, você tem menos preocupações. Não é porque o adulto não aprende, a criança aprende mais fácil, né? A criança tem vantagens, sim, até de adaptação muscular, de adaptação da língua, da boca, para, né, para praticar, né, os fonemas que são distintos, né, do português. Mas o adulto aprende da mesma forma que a criança. O que acontece é que a criança vai ter foco, e o adulto, às vezes, não consegue ter esse foco, né? Então, quando a gente fala... Lembra que eu falei que a gente acredita que todos são capazes de se desenvolver? Isso é um valor nosso, né? Então, começar mais cedo é melhor porque você acaba mais cedo. Não é melhor porque que o adulto não aprende, né? Então, a gente precisa mostrar isso para o aluno adulto, que todos são capazes de aprender, de se desenvolver. E ali, falando um pouquinho dos nomes, né? A gente tem o Thomas Adult, que é o nosso carro-chefe, com mais alunos. São 2 aulas de 75 minutos por semana. Gente, vocês não precisam gravar esses detalhes, tá? Vai estar tudo nos nossos materiais, mas isso nem é detalhe que a gente fala em campanha, né? Isso é depois, né? No final da jornada dele, é que ele vai escolher a carga horária que ele quer estudar. A gente tem o English for Life, que ele é mais barato. Por quê? Porque eles são 2 aulas de 60 minutos. Eles são turmas um pouco maiores. Então, ele é um produto um pouquinho mais barato. Os Exam Preps, né? Então, como eu falei, a gente aplica muitos exames, né, nos nossos laboratórios, mas o cursinho, né, o preparatório, a gente só faz para 2. Porque eu não tenho volume de fazer preparatório para outros exames, são muito individuais. Mas o Cambridge e o TOEFL, eu tenho muitas turmas de preparatório todo semestre, tá? Porque eles são exames muito procurados pela população. E, assim, a gente dá o preparatório de 1 semestre ou 1 ano, né, a depender de quanto que o aluno está tirando de nota ali nos simulados dele, né? Os nossos alunos, eles só são encaminhados para uma prova internacional depois que eles estão tirando boas notas nos simulados no cursinho, né, no PrEP. Então, a gente trabalha com eles, às vezes, 1 semestre, às vezes 1 ano, antes deles fazerem essa prova, tá? E o Cambridge PrEP, ele é um produto muito procurado, que nos traz muita receita. Então, é um produto, assim, de ouro mesmo para a gente, tá? E a gente, né, como eu falei, a gente tem o híbrido, que ele é eu pulei ali o EAD. O EAD, a gente tem 2 produtos, assim, que são carro-chefe, né? A gente até botou ali o link ali da nossa loja, que é a Store Thomas.org.br, que tem um monte de EAD lá, de produtos EAD. Mas o carro-chefe é o English Wave, que é a linha básica, é o curso, a trilha básica do aluno, e depois ele entra no Classic, que já é o curso um pouco mais sofisticado, que é com a plataforma de Cambridge. O English Wave, ele é autoral, o curso básico é autoral. A gente entendeu que o aluno brasileiro não conseguia se entender com as plataformas internacionais, porque ele não conseguia entender nem a instrução, nem o que era para ele fazer, ele não conseguia nem navegar lá dentro. Então, a gente criou um curso muito user-friendly, assim, né, focado no aluno brasileiro, para que ele consiga completar essa jornada básica, para depois ele ir para um produto um pouco mais sofisticado. E o híbrido, ele é o mesmo produto do English Wave EAD, só que feito daquela forma, que ele não faz tudo sozinho. Ele faz uma aula com o professor, uma aula sozinho, uma aula com o professor, uma aula sozinho, né? Por que híbrido, gente? Porque barateia, porque os nossos cursos, assim, os cursos mais caros são os que têm maior carga horária de aula com o professor. Porque o maior custo da Casa Thomas Jefferson é o custo de folha de pagamento de professor, entende? Então, quanto maior a carga horária, mais caro o produto. Quando a gente vem para um EAD, para um híbrido, então, assim, o curso que é 100% com o professor, ele é o top de linha aqui, o mais caro. O híbrido vai estar aqui no meio e o EAD vai estar aqui mais barato.
Por quê? Porque eu não tenho tanta hora de professor envolvido ali, one-to-one, ali com os alunos, tá bom? Então, a gente tem essa escadinha, né? EAD, preço aqui, híbrido, preço aqui, full com professor, full time com professor, o preço aqui, tá bom? Então, tem isso, né? A gente quer dar oportunidade para todo mundo aprender, mas você ter um professor com você é mais caro do que um estudo autônomo, né? Numa plataforma. Bom, uma coisa importante sobre adultos. O adulto, pessoa física, né, que compra para ele. Gente, está difícil de vender curso de inglês para esse adulto. Sabe por quê? Alguém tem alguma ideia? Hã? IA, cursinho. Alguém já ouviu falar de algum aplicativo em inglês? Duolingo, né? Aquela coruja verde maldita fica na minha linha do tempo todo dia, porque eu tenho que seguir aquela coruja, né? Mas o que acontece? O adulto, às vezes, ele quer uma solução mais rápida, mais fácil, mais barata, né? Acho que um Duolingo está, acho que R$40, R$49 uma assinatura. Então, o adulto, hoje, pessoa física, ele acaba procurando produtos que dão mais autonomia, mais liberdade. Eu vou estudar a hora que der, a hora que eu estiver no carro, que eu estiver no trânsito, que eu estiver no ônibus, eu vou abrir lá meu aplicativo, botar meu fone de ouvido e vou aprender inglês, né? A gente adora os aplicativos. Eu adoro os aplicativos. Nossos alunos têm um leque de aplicativos para utilizar. Aplicativos que a Thomas paga para ele usar, como add-on, né, como adicional, né, de prática de língua. E outros que a gente recomenda, que a gente super recomenda, a gente até recomenda Duolingo também. Só que o aluno ele não consegue aprender efetivamente, de forma estruturada, né? Completar a jornada. A rotatividade ali de um Duolingo é de 2 meses. Lembra que eu falei que o meu adulto fica 2 anos? No Duolingo ele fica 2 meses. Então, ele não consegue evoluir, né? Chegar lá na fluência, fazer o Cambridge Exam, fazer a prova, entrar na universidade ou participar daquela reunião, conseguir aquela vaga no emprego, ele não consegue, né? Mas, ainda assim, para a gente que está competindo, né? E o aluno ele vai fazer ali o que ele achar, né? O adulto ele vai fazer o que ele pode, né? No momento, com a melhor ferramenta que ele puder. Mas, então, essa venda para a pessoa física, para a gente, é muito desafiadora, né? Porque a gente compete com produtos muito baratos, né? Então, é bastante difícil essa venda para a pessoa física. Onde que a gente está vendendo mais para adulto? Assim? Eu falo assim, que quando a gente consegue vender, entra aluno assim, de balde, assim, enche o balde. Contrato corporativo. Né? Então, eu tenho hoje, né? Hoje eu gerencio 2 times de venda. Um time de venda que atende a pessoa física e um time de venda que atende a pessoa jurídica. Então, ao invés de eu ir atrás eu tenho gente aqui atendendo aluno, pessoa física, mas eu tenho o vendedor que anda o Brasil todo vendendo para a empresa. Aí, por exemplo, ele vende para uma Nestlé, ele vende para uma empresa de tecnologia, ele vende... A Presidência da República são meus alunos. Eu tenho 400 servidores da Presidência estudando na Casa Thomas Jefferson. Meu contrato é com a Presidência. Os ministérios, a esplanada inteira estuda comigo. Praticamente todos os ministérios têm contrato com a Casa Thomas Jefferson, e aí o servidor do ministério estuda de forma gratuita, pago por nós, né, que estamos pagando impostos. É isso. Né? Então, a gente tem muito contrato de governo e a gente tem contratos de empresas privadas, não tanto quanto de governo. O governo é meu carro-chefe, que lota ali as minhas turmas de adultos. Né? E aí, o que é muito interessante? Que quando a gente faz uma venda corporativa, né, de um produto de adulto, a gente não costuma fazer uma turma só para aquele órgão ou só para aquela empresa. Eu tenho um leque de 800 turmas abertas. Né? Aí o governo ou a empresa, ela compra ali 100 vagas, 40 vagas, 200 vagas, 400 vagas. E esse aluno ele vai ser atendido por um consultor, vai fazer o nivelamento dele, para a gente ver onde que ele vai entrar, qual é a jornada daquele aluno. E o aluno vai escolher se ele quer entrar numa turma presencial, numa online, numa híbrida, entende? Então, eu abro para o aluno adulto todo o meu leque de turmas para dar para ele flexibilidade. Antigamente, lá atrás,
Eram outros tempos, gente, aqui em Brasília. Quando o governo ou a empresa privada comprava, ele comprava turma fechada, exclusiva, para os seus alunos adultos. E aí, o que era difícil? Era difícil porque os alunos não tinham o mesmo nível, eles eram multilevel. Então, para a gente fazer muitas turmas, né? Sei lá, eles tinham diferença de 8 níveis, assim, de 1 a 8. Então, era muito difícil você fazer os agrupamentos. Aí, você começava, às vezes, com turmas de iniciantes mais cheias, depois o servidor, a pessoa, enfim, era desligado da empresa, era transferido, as turmas iam minguando, ficava uma turma ali pequena. Não tinha essa oferta de opção de reposição, se você faltou, 25% de falta, reprovou. Então, era muito difícil essa gestão do contrato corporativo. Então, quando a gente abriu todo o leque de turmas e o governo ou a empresa privada compra vagas, ficou muito melhor para a gente, para o gestor e para o aluno, porque ficou todo mundo com amplas possibilidades, né, com flexibilidade para estudar. Então, quando a gente fala de produto de adulto, a gente tem que ter um olhinho que a gente não vende só para a pessoa física, a gente vende para a empresa, né? E aí, quem compra? O dono, o chefe, o gestor de RH. Em governos, geralmente, tem uma pessoa, né, ou um departamento responsável por desenvolvimento humano, né? Então, esse público, para a gente, é muito importante. Tá? Não só o público, a pessoa física, direto. Né? E aí a gente tem que pensar muito nos canais, né, que a gente utiliza e que tipo de linguagem a gente vai usar. Mas a gente quer os dois, a gente quer a pessoa física e a gente quer a pessoa jurídica. Né? Bom, agora a gente tem um outro produto, que é a campanha institucional. Legal. Gente, então, assim, só voltando ali um pouquinho, quando eu falei de criança, de adolescente, qual que é o nosso objetivo de campanha? Né? A gente, como marketing, é a gente captar leads, né? Captar os cadastros das pessoas. Eu preciso fazer com que a pessoa venha até mim. Porque, por conta da LGPD, gente, eu não posso sair ligando para qualquer pessoa, pegar uma lista e sair... Não. A pessoa tem que chegar para mim, dizer para mim que quer falar comigo. Ela diz para mim se eu posso ligar, se eu posso telefonar ou não, ou se eu posso mandar WhatsApp, se ela prefere vir aqui. Ela escolhe o canal de contato para depois eu poder fazer contato com ela. Então, a gente precisa, né, como objetivo, trazer os leads que vão entrar no nosso CRM, né? A gente tem uma plataforma que coleta esses dados das pessoas de múltiplos canais. E aí o time comercial, que é o time que vai fazer contato para explicar os produtos, é que vai converter. Mas o trabalho do marketing é trazer o lead, mas não é trazer o lead a qualquer custo, né? Então, é trazer o lead com um orçamento que é finito. Então, ele tem que trazer o maior número de leads pelo menor valor de cadastro, mas não pode ser qualquer lead, não, senão o pessoal do comercial mata vocês, entendeu? Tem que ser lead qualificado, tem que ser lead que realmente entendeu o que era o produto, o que era a campanha, que tem dinheiro para pagar aquele produto ali que ele viu na campanha, que já chega aqui decidido para comprar, entendeu? Não é aquele lead que entra... gente, já aconteceu assim, o lead entrou, né, por uma landing page, chegou lá, bateu lá no comercial, aí o comercial atendeu ele e falou assim, não, sabe o que é? É que eu preenchi lá o cadastro, mas eu estava procurando, era vaga de emprego. Vocês estão contratando? Entendeu? Aí o comercial quer matar o marketing, porque não explicou que lá na campanha era... Né, não tinha vaga de emprego na campanha, é curso de inglês. Então, assim, a gente quer lead qualificado. Né? Então, quando a gente fala de criança, a gente está com foco no pai, porque a criança não compra. Eu tenho que tocar lá no coração do pai que o filho dele vai ter mais sucesso, ou vai ser mais feliz, ou vai realizar mais sonhos, vai ter uma vida melhor, se ele me comprar. Né? E o adulto tem lá os sonhos deles, ou o gestor do adulto, né? Ou o adulto próprio, né, em si, tem os sonhos dele que ele precisa resolver. Então, eu estou falando de lead, estritamente. Já quando eu venho aqui para a campanha institucional, né,
As campanhas institucionais, elas são mais para você fazer... A gente não cobra tanto do marketing essa conversão, esse lead, né? O número de leads que entra. A gente não tem tanta medição, né? É um pouco mais subjetivo aí, porque a gente está falando de branding, a gente está falando de awareness, de reconhecimento de marca, de preparação para a pessoa nos conhecer, nos considerar, para depois, né, enfim, eu apresentar um produto para ela, né? Então, muitas vezes, o cliente até vende uma campanha institucional, mas o foco da campanha institucional é vender para a comunidade, de forma geral, o meu valor, o meu diferencial, para que, quando ele chegue aqui para mim, para estudar inglês, ele entenda o meu preço. Uai, por que você custa isso? Porque você já entendeu os meus diferenciais institucionais. Então, a institucional ela vai amparar toda a entrada de leads dos produtos, né? Mas ela tem que falar com todo mundo, ela fala com todos os públicos, e ela tem que mostrar, assim, amplamente tudo que eu tenho de diferente, que me torna especial, para que o cliente, para que aquilo ali vire um objeto de desejo. Então, ela é muito mais de gerar desejo, né? Ela não vem ali com informação tão mastigada, ali, tão específica, como vem uma campanha de criança, uma campanha de adulto, né? E aí, assim, quando a gente está conversando, né, com o cliente, a gente traz para eles, assim, todos os nossos diferenciais, né? Então, um dos nossos diferenciais que a gente reforça muito é o nosso espaço maker. Bom, a gente tem uma cultura maker muito forte, né? A cultura do do it yourself, que ela faz parte da cultura americana, né? O americano, ele mesmo troca o piso da casa dele, ele mesmo pinta, ele mesmo troca fiação, né? A gente aqui no Brasil, a gente terceiriza muito esse tipo de serviço. O americano não, né? Então, essa cultura do faça você mesmo é uma cultura que a gente traz para dentro, né, dos nossos cursos, né, também. Então, hoje, a gente tem um espaço maker principal, que fica na nossa unidade Asa Norte, tá? Ele é um garajão mesmo, enorme, que tem especialistas lá de tecnologia, de design, de engenharia, de múltiplas áreas do conhecimento, que ajudam os nossos alunos e professores a executarem projetos ali com aquelas ferramentas, com aquelas máquinas. Então, o Espaço Maker, ele tem cortadoras laser, impressoras 3D, Arduino, robótica, as ferramentas analógicas, né, que eu falei, serra, maquita, enfim, tudo isso. E os nossos especialistas lá vão trabalhar com esses projetos. Esse Espaço Maker na Asa Norte, ele é muito grande e a gente não tem ele em todas as unidades, mas em cada uma das nossas unidades, dentro do nosso Resource Center, que assim, eu traduziria para biblioteca, mas é porque é muito mais do que uma biblioteca. Ela é um centro de recursos. Então, em cada unidade da Casa Thomas Jefferson, tem um centro de recursos, onde também tem ferramentas, não tantas como tem na unidade Asa Norte, porque lá é onde eu tenho mais espaço físico mesmo para ter mais maquinário. Então, cada unidade, dentro da sua biblioteca, do seu RC, tem um cantinho que a gente chama de Maker Corner, né, onde os alunos trabalham com esses projetos do fazer. Eles trabalham sempre orientados pelo time da biblioteca e pelos seus próprios professores, tá bom? Nunca tão sozinhos, em oficinas, sempre com o inglês lá como meio, né? O inglês está sempre por ali. Então, o Maker e essa metodologia Maker, ela vem também para a sala de aula, porque o meu time de especialistas trabalha junto com os designers dos produtos para ter planos de aula com projetos, né? Com projetos Maker para os nossos alunos de todas as faixas etárias, tá bom? Depois, quem for estudar em campanha institucional pode se aprofundar um pouquinho mais aí nesse tema da cultura Maker, né? Ela hoje é muito valorizada em toda a escola de educação básica também. Ela é bem imprescindível hoje dentro das escolas. Bom, o nosso RC, o Resource Center, são nossas bibliotecas. Elas são
Tem um acervo físico grande, ela também é biblioteca das coisas, né? Então, o aluno não só pode, por exemplo, pegar um livro emprestado, mas ele pode pegar um objeto emprestado. Nós temos um acervo também eletrônico, né? A nossa comunidade que frequenta a biblioteca tem acesso a bibliotecas americanas. Então, tanto jogos, livros, né? Um acesso muito grande, como artigos, né? Trabalhos de mestrado, de doutorado, do mundo inteiro, né? Trabalhos que foram escritos em inglês. Então, esse acesso pode ser feito lá. Ele não é um acesso que você acessa fora, você só acessa dos computadores lá da biblioteca, que você tem acesso ao sistema de bibliotecas americano, tá bom? E as nossas bibliotecas, gente, são abertas a vocês, né? Qualquer pessoa da comunidade pode ir lá fazer a sua carteirinha e ter acesso a esse acervo. Ela não é só para os nossos alunos, tá bom? Bom, a gente tem um escritório, que a gente chama ele de Education USA, que ele é o centro oficial sobre informações sobre estudos nos Estados Unidos. Então, o que é isso? Esse escritório fica fisicamente na Asa Norte, mas ele atende dentro de escolas, ele atende dentro de faculdades, ele atende de forma remota as famílias. As famílias agendam um horário com o escritório para falar assim, olha, o sonho do meu filho, o meu sonho é estudar medicina em Harvard. Então, tá bom. Você quer estudar medicina lá? Vamos lá. Vamos ver como é o processo seletivo, como é que faz para entrar lá, o que a gente precisa. Ah, mas será que é Harvard mesmo? Será que... você precisa você precisa aplicar para umas 6 universidades, você não pode aplicar para uma só. Vamos olhar quais são outras possibilidades que seu filho tem, não precisa ser Harvard. Vamos olhar os outros estados, vamos olhar outras opções. Então, esse escritório ele é neutro, tá? Nessa prestação de serviço. Eles têm informação sobre o processo de admissão de todas as universidades americanas. Eles só prestam serviço para as universidades americanas. A gente não indica uma universidade, tá? A gente indica todas. E a gente sempre vai ver o perfil do aluno, o perfil da família, os sonhos que o aluno tem, para auxiliar ele fazer esse trâmite junto com ele. Esse trâmite que é o processo de admissão numa universidade americana. Esse serviço, gente, ele é para toda a comunidade, para o Brasil inteiro, tá? Ele não é só para os nossos alunos. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a Casa Thomas Jefferson e agendar um horário com o escritório. O primeiro atendimento é sempre gratuito. O primeiro serviço de orientação é sempre gratuito. Aí, a depender do tipo de documentação que você vai precisar da entrada, de formulários que você vai precisar de ajuda para preencher, carta de referência, tudo, aí tem pacotes personalizados, lá são 3 pacotes, mais ou menos, que você compra. Eu vou comprar a tradução de documentos e toda a parte de aplicação, de entrevistas aqui, né? Ou não, vou comprar só uma parte do pacote. Então, hoje a gente tem esse Education USA. Inclusive, os colaboradores do Education USA, o salário deles é pago pelo Departamento de Estado americano, não é pago pela Casa Thomas Jefferson. Eles estão lá dentro, eles respondem ali para a gente, ali na operação, no dia a dia, mas o salário deles não é pago pelo Brasil, é por fora. Né, para você ver como é a importância deles mesmo o próprio governo americano entende a importância de ter esse serviço aqui no Brasil, tá? Bom, a gente também, eu já falei um pouquinho que a gente tem esse departamento de testes. Esse departamento de testes fica na unidade sudoeste, tá? Então, quando os testes são testes de cabine, então, por exemplo, o TOEFL, ele é um exame que você entra numa cabine, você é filmado, você escuta a questão e você responde no microfone, você é gravado, você é monitorado por câmeras, né? Então, quando você tem esse teste de cabine, que você tem que agendar ali uma cabine para você fazer a prova, é lá no sudoeste. O Cambridge, ele não é um teste de cabine, né? Ele é um teste feito assim numa sala grande, né? Tipo essa aqui que a gente está, com 100 pessoas, 200 pessoas, em dias específicos do ano. Ele é aplicado no Brasil 2 vezes por ano. Geralmente é junho e novembro. Aí fazem várias sessões, várias aplicações. Então, a pessoa estuda o ano inteiro para, naquela data, fazer essa prova. Se ela não passar, ela só vai fazer de novo no final do outro semestre, tá? Então, essas provas todas são aplicadas pelo DTI, que é esse Departamento de Testes Internacionais.
Gente, a gente aplica muitas provas. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Sabe a marca CrossFit? A marca CrossFit, para você ter uma academia CrossFit, você tem que fazer uma série de certificações. As pessoas usam variações, né, da marca CrossFit aí nos seus boxes, mas para você ter a marca CrossFit mesmo, você tem que passar nas certificações. Aonde que você faz essa certificação? Lá na Casa Thomas Jefferson. Então, não é só prova de inglês, entende? Tem prova de matemática, tem prova de direito, tem prova de inglês, tem prova para você ter a certificação do CrossFit. Não tem outro lugar para fazer, você vai ter que fazer lá. Né? Mas, assim, as pessoas... A gente não divulga isso porque isso, assim, é muito nichado, né? É a pessoa que quer abrir uma franquia da CrossFit, aí ela começa a se informar. Como é que eu abro uma franquia da CrossFit? Ah, peraí, meu amigo, você tem que fazer você tem que estudar, você tem que fazer prova. Aí sim é encaminhado para lá. Porque lá a gente tem essa estrutura de cabine. Para você entrar lá é igual, sabe, quando você vai andar de avião, né? Que você tem que passar no raio-x, ver se você não está com nada. É um negócio cheio de segurança. Né? Então, isso acontece lá no Sudoeste, tá? E aí, você não compra isso com a Casa Thomas Jefferson, você compra isso com as bancas. Né? A gente é o executor, tá bom? Né? TOEFL, por exemplo, você agenda lá na plataforma do TOEFL. Você vai na Casa Thomas Jefferson, a gente executa. Então, eu, como empresa, eu recebo para executar aquela prova. Mas não sou eu que te entrego tua nota, não é comigo que você agenda, eu só vou ser o executor, o meio, tá bom? Bom, nós temos uma gama enorme, né, ao longo do ano, né, uma programação cultural vasta, de palestras, de seminários, de oficinas, de concertos musicais, de mostras de filme, de exposições, galeria de arte. Então, principalmente aqui na Casa Thomas Jefferson da Asa Sul, acontece o que a gente chama de cestas musicais. Então, toda sexta-feira, a gente tem um artista se apresentando. Artistas, enfim, clássicos de jazz, de piano, de sax, corais, né? A maioria desses concertos são nessa linha mais clássica, né? Mas tem também MPB, às vezes um rock e tal, mas a maioria são artistas clássicos. E esses eventos, eles são todos gratuitos, não precisa comprar ingresso, eles são abertos à comunidade, a gente tem um público fiel, cativo, que está lá em todos os nossos eventos, né? Está lá toda sexta-feira. E lá na pandemia, quando teve o lockdown, que a gente precisou parar de fazer os eventos, a gente começou a fazer a transmissão pelo YouTube, pelo canal da Casa Thomas Jefferson. Então, só ia para o auditório o artista e a equipe de transmissão. A gente não parou as cestas musicais, nem durante a pandemia. Então, a gente começou a transmitir, fazer as lives, né, nas sextas-feiras, sempre às 20h. Se vocês entrarem no canal do YouTube da Casa Thomas Jefferson, vocês vão ver lá que tem N concertos filmados. Dá para entrar lá para ter um gostinho de como é que é o auditório. Venham no concerto, amanhã tem. Participem, né? Então, aí pronto, voltou para o presencial, o que a gente continuou? Continuou com as transmissões. A gente não parou as transmissões. Agora, a gente não está fazendo a transmissão de todas, né, Abraão? De algumas, né? Porque tem um custo alto, né, também fazer essas transmissões. A gente não está transmitindo todos os eventos presenciais. A gente transmite os artistas principais. A gente escolhe os artistas que a gente vai transmitir. Então, gente, tudo isso, gente, é difícil de falar em 30 segundos, né? Num outdoor, numa peça de elevador. Como que a gente passa, né, todos esses diferenciais? Porque o meu cliente, né, quando ele vai comprar lá o curso de criança, o curso de adulto, ele tem que entender: por que você é mais caro do que a cultura inglesa? Por que você é mais caro que o Duolingo? Por que você é mais caro que o Brasa? Sou mais caro. Por isso. Entendeu? Então, quando a gente fala de campanha institucional, eu estou vendendo valor. Fechou? Tá. Aqui um pouquinho de fotos ali, né, de uma sala de aula diferenciada que a gente tem. O Thomas Experience é uma sala mesmo de aula. Uma foto ali da nossa biblioteca, para vocês verem como é bonito. Nossa galeria de arte, nosso espaço gourmet, espaço maker, auditório. Então, não é uma escola muito normal, assim, né? A gente fala que a Thomas é muito mais do que uma escola de inglês. Esse é o nosso
slogan, né, que a gente usa, muito mais que uma escola de inglês. Isso nos ajuda a vender esses diferenciais, tá? Eita, agora vem novidade. Gente, vou contar para vocês agora do que está acontecendo com o mercado de educação de inglês no Brasil. Há um tempo atrás, né, o Conselho Nacional de Educação, ele fez umas mudanças, né? Já tem uns anos isso. Ele fez umas mudanças. E dentro dessa nova exigência, surgiu a exigência de que o aluno saia no 9º ano do ensino fundamental com nível B1 de inglês. Não sei se vocês conhecem essas letrinhas, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eles são como se fosse são letras que definem o conhecimento de um falante de qualquer língua, de espanhol, de chinês, de italiano. Quando você é um A1, A2, você é básico. Um B1, B2 é o intermediário, C1, C2 já é avançado, sendo um C2 muito nativo, né? Muito fluente. O aluno no 9º ano, ele precisa sair B1. Gente, isso foi assim, ó, caos nas escolas brasileiras regulares. Porque o aluno não ficava anos e anos ali na educação infantil, no fundamental, anos iniciais, anos finais, saía A1, saía A2, não saía B1. Né? Então, essa exigência do CNE fez com que as escolas tinham um tempo para se adaptar, esse tempo já acabou, tá? Isso foi passado, já 2 anos atrás. E eles em breve, vão começar a ser medidos nisso daí. Né? O governo vai começar a medir se o aluno está saindo do 9º ano ali no nível B1. Então, isso fez com que as próprias escolas precisassem melhorar o ensino da língua, qualificar o ensino da língua do turno regular. As escolas fizeram isso de muitas maneiras. Muitas escolas que podiam, né, que tinham mais expertise, se tornaram bilíngues, né, 50% da carga em português, 50% em inglês, né, como a Maple Bear, a Canadense, aqui em Brasília, a Eleva, a Blue, aqui pertinho de vocês, também é bilíngue. Né? Então, muitas escolas se tornaram bilíngue, né? Teve o Everest, que agora é Heavenly, teve um boom assim, de escolas bilíngue. E as escolas brasileiras, que não, meu foco é vestibular, é PAS, Enem, eu não quero... As minhas famílias aqui não estão pensando em viajar, ir para o exterior, eles vão fazer vestibular, vão ficar no Brasil. Não posso virar bilíngue assim, né? Elas implantaram programas bilíngues, programas assim de aceleração, colocaram inglês todo dia, 5 aulas de inglês na grade. E aí surgiram vários players no mercado vendendo soluções de inglês para a escola regular. Né? Esse não é um produto que vocês vão trabalhar, mas hoje a Casa Thomas Jefferson tem um programa de inglês para escolas regulares, que é o Thomas Bilingual for Schools. A gente está dentro de muitas escolas do Brasil inteiro. A gente atende mais de 100 escolas em todas as regiões do Brasil, que são escolas brasileiras, trabalham com o próprio professor da escola, e a Casa Thomas Jefferson ela entra com know-how, com livro, com prova, com plano de aula, com treinamento de professor, né, material do aluno, plataforma. Então, o dono da escola que não tem expertise de inglês, não consegue levar o aluno até o B1, ele me contrata ou contrata um concorrente meu para que eu ajude aqueles alunos a chegarem no B1. E o que acontece? Com toda esse aumento, esse avanço das escolas bilíngues e dos programas bilíngues dentro das escolas, o que acontece com a Casa Thomas Jefferson? Né? A gente perde aluno no contraturno, porque se o aluno criança vai aprender inglês dentro da sua própria escola, ótimo, excelente para o Brasil. O Brasil tem que caminhar assim. Né? É assim que é o certo. Né? O aluno vai passar ali anos e anos no ensino fundamental, com aula de inglês ali toda semana, ele tem que sair, no mínimo, um intermediário baixo ali, que é o B1 no 9º ano. Está certíssimo, isso é lei. Né? Só que isso tirou muito do meu público de contraturno. Né? E eu estou vendo esse movimento acontecer, ó, já tem 15 anos que eu estou acompanhando essa mudança de mercado. Então,
eu acredito que num futuro aí de médio prazo, não vai mais existir escola de inglês de contraturno, tipo Cultura, Brasa, Thomas, CNA. O aluno ele vai aprender dentro da sua própria escola e vai sair ali no 9º ano B1 e no ensino médio B2. Tá? Essa é a regra, né, que as escolas têm que seguir. Então, vendo toda essa mudança de mercado, o que a Casa Thomas Jefferson precisou fazer? Bom, se daqui a uns anos as crianças não vão estudar mais comigo, porque elas vão estudar dentro da escola, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma escola. Né? Então, o que nós fizemos? Em 2022, nós transformamos a nossa Casa Thomas Jefferson da QUEM 9 no Lago Sul. Não sei se vocês já passaram por lá. Ali tinha uma Thomas, ainda tem, né? Casa Thomas Jefferson lá nas fachadas. Mas ali, hoje, não tem mais curso de inglês. Ali é uma escola de educação básica, de educação infantil e ensino fundamental. Então, em 2022, a gente abriu só a educação infantil. Daí, a gente veio subindo, ano a ano, né, e a gente vai levar essas crianças até o 9º ano. Então, agora, em 2026, a gente vai atender o 4º ano. A gente está atendendo desde 2 aninhos, que são os toddlers, né, até o year 4. E aí, a gente vai subindo com eles, tá bom? E a gente tem planos de expansão, de abrir outras escolas em Brasília, fora de Brasília, porque esse é o caminho natural do mercado, tá bom? Então, a One School é o nosso projeto bebê, né? One é um acrônimo para Open to New Experiences, tá? Mas One também vem de singularidade, né? De ser singular, que faz parte ali da nossa missão, lembra? Experiências singulares, experiências únicas, experiências One. Né? Então, a One School ela é uma marca do grupo Casa Thomas Jefferson, tá bom? Ela é gerida pelo grupo Casa Thomas Jefferson, pela matriz do grupo, mas é isso, é um projeto bem diferente, gente. É uma escola bilíngue, né? Uma escola bilíngue integral, o aluno entra às 8 da manhã, sai às 4 da tarde, então ele tem até às 4 da tarde de aula, de conteúdo, podendo ficar até às 18 se ele fizer as atividades extracurriculares, né? O judô, o balé, o circo, percussão, tem robótica, xadrez, jogos de tabuleiro, teatro. Então, tem as atividades do contraturno. O contraturno é de 4 às 6, até às 4 é o turno regular, tá? Então, ela é uma escola bilíngue, brasileira, né? E ela também tem os seus diferenciais. Além de ter toda essa base da Casa Thomas Jefferson por trás dela, ela tem algumas coisinhas ali que são particularidades dela, né? A gente trouxe para o Brasil um ateliê, o primeiro ateliê Reggio Emília. Reggio Emília é uma cidade na Itália que usa as artes, né, para a educação. Então, a One School é uma escola que traz muito das artes, de como que o aluno aprende por meio da arte, do design, da cor, da textura. Então, tem muito da pedagogia Reggio Emília, tá? Dentro da One School, né? A gente trabalha com criatividade, imaginação, investigação. Também temos espaço Maker lá, e a equipe do Maker lá da Zanorte também dá aulas dentro da One School, né? Tudo é integrado. E a gente trabalha muito com STEAM. Vocês já ouviram falar de STEAM? É Science, Technology, Engineer, Arts and Math. Tudo misturado. São habilidades integradas, né, entre essas habilidades, entre essas disciplinas. Nossos professores têm a proficiência C2, né, que é uma formação bilíngue avançada. O governo, gente, ele exige que o professor de escola bilíngue tenha B2. Para você trabalhar em escola bilíngue, para você trabalhar em qualquer escola, né, bilíngue brasileira, você precisa ter uma certificação B2, tá? Quem que te dá essa certificação? Cambridge, né? O exame de Cambridge. Mas os nossos professores, eles precisam do C2. E a nosso bilíngue, ele é 50% em inglês, 50% em português. A legislação também exige que, para ser bilíngue, uma escola tem que ter 30% das suas disciplinas dadas em inglês, tá? A gente trabalha com 50-50 em todos os segmentos. A gente trabalha um currículo híbrido, né?
que é a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que é lei, legislação brasileira, e o Common Core americano, que é um outro currículo americano que a gente trabalha inglês e matemática do currículo americano. Então, a gente integrou algumas abordagens e metodologias que a gente acredita que são eficientes, né? A STEAM, a Maker, a Reggio Emilia, o Common Core americano, respeitando sempre, né? Sempre aderindo à legislação brasileira, que é a BNCC, tá bom? Bom, missão da UAN, né? Promover o desenvolvimento integral e contínuo do indivíduo para que ele seja um agente de transformação na construção de uma sociedade global justa, democrática e inclusiva. Né? Então, aí essa missão é bastante focada realmente aí na criança e no adolescente. Valores: compromisso com a sociedade, espírito de equipe, excelência, acolhimento e respeito à individualidade. Bom, aqui está a fachada, né, da One School, fica no Lago Sul. Estão convidados também a conhecer isso tudo. Depois a gente agenda com seus professores, tá bom? Essas visitas aí. Vocês vão se apaixonar, gente. Essa escola aqui é uma loucura, né? A nossa escola, ela tem um mascote, né? O nosso mascote... Ele é esse lindo doguinho, né? Um foxhound americano, né? E a gente escolheu ele por ele ter características que a gente quer desenvolver nos nossos alunos. Ele é um cão amigável, explorador, companheiro, muito curioso, sociável, dócil, leal e independente, né? Gente, se meu aluno tiver tudo isso aí, eu cumpri meu dever, né? Na educação. É isso que a gente busca, né? Então, ele veio lá na concepção da marca, né? Essa ideia do mascote surgiu lá na concepção da marca e ele foi transformado, né, num personagem, né, que é o Fufi. Gente, vocês perguntam, por que desse nome? Gente, foram as crianças que escolheram. Elas fizeram, os alunos fundadores, né, da One School, quando eles conheceram, né, o mascote, eles fizeram uma votação, né, democrática. Lembra da sociedade democrática inclusiva? Foi democrático. Então, o nome dele é Fufi, porque foi o mais votado ali dentre as próprias crianças, né, fundadoras da escola. Agora, o Fufi está aí. Cada criança nova na escola, né, recebe o seu Fufi. Quando ele se matricula, ele começa a estudar. E o Fufi, ele acompanha a criança, ele acompanha os materiais, ele acompanha as atividades, os exercícios. Ele está lá dentro da escola, né? E aí cada criança tem o seu. Eles recebem esse Fufi no comecinho do ano, em maio, no Dia da Família, né? A UAN, gente, é uma escola laica, né? A gente não comemora, por exemplo, a Páscoa na UAN. Lá não tem Dia dos Pais, não tem Dia das Mães. A gente tem Dia da Família, né? São algumas coisas que... Assim, por que a UAN é assim? Por que a UAN é uma escola laica? Porque a UAN, ela respeita o Estatuto da Casa Thomas Jefferson. E o Estatuto da Casa Thomas Jefferson prevê que nós somos uma instituição laica, né? Então... No Dia da Família, em maio e em agosto, os novatos têm todo um ritual que eles são apresentados para a escola, né? As famílias são apresentadas para as outras famílias, e é quando eles ganham o Fufi deles. Às vezes, eles arrancam o nariz, pinta de canetinha, aí o pai chega lá desesperado para poder comprar outro. Então, o primeiro Fufi é gratuito. Se ele estragar e precisar de outro, aí ele compra, tá bom? Mas eles amam, tá bom? Gente, sobre a UAN é isso, mas vocês vão ter que descobrir muito mais. Muito mais. Tem muita coisa envolvida aí, gente. Olha, a gente, né, assim, até antes de entrar aqui no presente para você, a nossa equipe vai estar à disposição, né, dos professores, de vocês, para recebê-los nas nossas instituições, se vocês precisarem lá. Primeiro fazer uma visita técnica, né, de reconhecimento, ou fotos, ou vídeos, ou conversar com alguém. Eu preciso conversar com alguém mais especializado ali na UAN, eu preciso de mais informação. Não tem problema, é só fazer a ponte com a gente, tá bom? Pessoal, do jeito que a Érica está falando, então, olha só,
Você sabe que dia 3 de novembro começa a dedicação exclusiva, né? Érica, Larissa e Abraão. Nós temos, hoje foi dada a largada do projeto integrador, certo? Então, eles têm aí, paralelamente às disciplinas, né? Cada um vai no seu tempo fazendo o projeto integrador e tal. Já está disponível todos os links e o MIV, já me perguntaram aqui, o MIV, todos os editais têm o MIV completo, tá? E a gente vai ter, vocês vão ter a opção de fazer visita nessas unidades que a Érica, desculpa, e a professora Érica também, né? Ela está disponibilizando para a gente. Então, assim, a partir do dia 3 de novembro, tá ok? Antes de você falar do presente, eu gostaria, só para... Tem gente que está saindo e tal, eu acho que seria interessante a gente tirar algumas dúvidas antes, né, do produto 1, produto 2, 3 e 4, né, que inglês para criança, para adulto, institucional e o One School, para depois fazer a surpresa geral, porque aí seria legal vocês saberem o que vocês... Né, qual é a surpresa, né? Eu não sei, mentira, claro que eu sei. Mas é isso, tudo bem? Tudo bem, professora Érica? Tá ok? Então, vamos começar a abrir para perguntas, começando do módulo 1, que é em inglês para crianças. Levanta a mão quem quiser fazer alguma pergunta aqui, tá? Eu vou ver se a gente consegue outro microfone aqui, só um minutinho. Pode começar. Bom dia, meu nome é João Pedro. Eu queria saber duas perguntas. A gente vai poder utilizar códigos de desconto, cupons de desconto, esses materiais na campanha, no geral? Alô, som. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Agora você tem que comentar lá. Só um minutinho. Não. Olha, a Casa Thomas Jefferson, ela faz algumas campanhas sazonais, né? Então, por exemplo, mas as campanhas não são por produto, né? Então, por exemplo, a gente tem esse mês é o mês do cliente, né? Então, esse mês, o cliente que matricular, ele não paga a primeira parcela, que é a parcela de setembro, porque ele está entrando já no meio do semestre, eu já tenho um trabalho muito grande para convencer ele a estudar, ele vai ter que comprar um livro que ele não vai usar todo, porque a turma já usou a metade, então a gente dá esse benefício para ele entrar agora no mês de setembro. Então, a Casa Thomas Jefferson trabalha com campanhas promocionais. Essas campanhas não são públicas, elas só são ofertadas para clientes que já estão dentro do meu funil, dentro do meu CRM, em negociação para eu acelerar um fechamento de venda. Então, esse tipo de informação, o cliente que está lá no meu funil parado, ele entrou por uma campanha, ficou lá, ficou indeciso. Falei, cara, eu tenho uma oportunidade muito boa, você tem que comprar agora, porque senão você vai pagar mais caro. Então, os descontos, os cupons, eles não estão na campanha de marketing, eles estão na mão do vendedor, ali para criar um senso de urgência e fazer um fechamento de venda. Esse tipo de informação não pode ser pública, sabe por quê? Eu tenho 10 mil alunos aqui em Brasília, né, estudando nos produtos da Casa Thomas Jefferson. Se um aluno meu vê que eu estou com uma promoção dessa para um cliente novo, sabe o que ele vem? Ele vem no meu atendimento e fala assim, como assim? Estou estudando aqui há 10 anos, eu tenho 3 filhos aqui, ó, e você não vai me dar esse desconto, você vai me dar para o aluno novo? Então, é uma coisa um pouco mais ali, dentro ali de quem está em negociação. Eu não falo isso na rua, porque eu crio problema com o meu aluno ativo, por esse motivo, tá bom? Eu adoraria ir para a rua, né? A gente que é marketing, eu, Larissa, a gente quer ir, a gente estava discutindo isso ontem, não foi, Larissa? Eu quero, mas sabe quem corta o meu pescoço? Os gerentes das unidades, porque o pai do aluno vai lá, chama o gerente daquela unidade, o coordenador pedagógico, porque ele não tem contato comigo e com o marketing. Ele vai reclamar lá na ponta, lá na operação. Aí o gerente da unidade vem reclamar comigo. Aí, como é que você está ofertando um negócio para aluno de fora assim? Né? Agora eu estou com 5 famílias aqui querendo desconto também. Então, a gente não faz isso de forma pública, mas a gente tem, sim, campanhas sazonais, tá? Black Friday a gente faz, né? Mas é tudo ali para quem está no CRM. Mas nada impede que vocês tenham uma ideia que a gente possa usar nesse sentido, né? Ó. A segunda pergunta é se a galera da campanha do Thomas para as Crianças pode utilizar o mascote e o Fluffy. Não, o Fluffy ele é o mascote da escola.
Não do curso para criança. As crianças lá não conhecem o mascote. É quando você faz a matrícula, você ganha um fofo. Ela só me lembrou uma coisinha ali, que o Bilingual Adventure, que é um dos cursos, que é esse curso de projeto mais lúdico, ele tem também uma sériezinha de personagens. Ele tem 4 personagens, tá? São 4. 6, olha eu falando besteira. São 6 personagens que acompanham também as crianças. Isso é legal, tá? Ele tem esses personagens, assim. A gente não tem esse personagem, assim, vivo, né? A gente não faz o bonequinho e tal, mas esse personagem, ele acompanha também o dia a dia, ali, as tarefas, né? Toda essa identidade visual ali do curso, que está ali no dia a dia de sala de aula, tipo, o professor trouxe ali um slide que tem ali a receita que eles vão cozinhar. Tem ali os personagens ali cozinhando a receita. Então, ela acompanha, tem esses personagens. Prazer, me chamo Carol. Prazer, Carol. Então, veio essa pergunta quando ele falou dos dois, tanto da escola quanto da parte da Thomas, né? Quando a gente for fazer esse projeto, você quer que a gente diferencie muito os dois ou a gente pode, de certa forma, sabendo, né, mostrando que são 2 coisas diferentes, mas a gente pode englobar isso junto? Porque, tipo assim, como ele falou, não tem como usar o fluff da escola na Thomas, mas é como se fosse uma instituição inteira, os dois. Uma instituição única, né? Exato. Porque eu penso, no momento que a gente vai falar para os pais, põe a sua criança aqui, eles têm que ver que não só é um local de inglês, mas também, poxa, você quer também uma escola boa que tenha inglês? Então, assim, de certa forma, a gente vai estar usando os dois para fazer o projeto. Como é que vai ser isso? Olha, a gente nunca trabalhou com os 2 segmentos de forma conjunta. A gente nunca testou. A gente sempre trabalhou os produtos de forma separada. A gente sempre trabalhou Casa Thomas Jefferson como sendo um inglês extracurricular, né? E a gente trabalha o One School como sendo a escola regular. A gente nunca misturou os 2, né? Não sei, talvez seja possível, né? Abraão, diga aí. O que a gente faz hoje, falando dos 2 segmentos, no caso da One, a gente usa a chancela da Thomas, porque a gente já tem 60 anos de credibilidade no ensino da língua. Então, em comunicações da One, a gente usa que a gente é a escola da Casa Thomas Jefferson. A gente já discutiu muito sobre isso, porque no começo causava muita confusão, principalmente no primeiro ano de One. O público não sabia que era uma escola que era diferente do Casa Thomas Jefferson, então a gente deu essa distanciada. E agora a gente está voltando com isso. A gente usa a chancela da Thomas, o histórico da Thomas, a tradição da Thomas, para vender a One. No contrário, como a Erika falou, a gente nunca fez. A gente nunca levou a One para dentro da Thomas. Espera um pouquinho, só porque está gravando. Depois eu vou disponibilizar essa gravação, tá? Tá. Então, virou tipo uma referência para as pessoas que essa nova escola, porque eu também já tive essa pergunta. Eu já fiz Thomas quando eu era pequena, e quando surgiu a One School, eu fiquei sem saber muito se a Thomas ia acabar, como é que ia ser. E eu entendo você querer pegar toda a credibilidade que a Thomas tem, que é muito grande nessa escola. Então, mas você acha, então, que, de certa forma, sem fazer com que os 2 se tornem um, a gente possa usar dessa referência para juntar, né? Usar como credibilidade de marca, sim. Agora, até para falar para vocês, assim, a marca Casa Thomas Jefferson, em alguns momentos, ela atrapalha a One, tá? A venda da One. Porque muitas vezes o cliente ele chega lá e fala assim, mas vocês só sabem fazer inglês, vocês não são bons de matemática, de ciência, de história. Não. Vocês estão fazendo inglês há 60 anos, vocês não sabem ensinar português, matemática. Então, a gente tem que se colocar no mercado como uma escola de excelência de todas as disciplinas lá na One, senão ele não me compra. Né? Então, assim, eu tenho que provar que eu sei mais do que inglês lá na One. Mas a gente usa, assim, a escola bilíngue da Casa Thomas Jefferson. Até no nosso Instagram tem lá, Escola de Excelência Bilíngue da Casa Thomas Jefferson. Eu vou tentar fazer uma mediação. Se tiver ok, você me corrija, Érica, também. Eu acho que, assim, para os primeiros semestres que estão lidando com inglês para criança, focar no objetivo de marketing, que é atrair esse pai até a escola,
quando ele está na escola, aí ele vai escolher. Inclusive, não precisa nem falar se é o curso A, o curso B ou o curso C. Ele tem que vir para a escola, aí ele passa por essa consultoria e matricula. Tive uma ideia muito legal para falar também da UAN. Você cumpre todos os requisitos do edital e apresenta como um extra da sua, que pode ser uma ação, de repente, para o Instagram, ou para o TikTok, ou uma ação até na parte mesmo comercial e tudo. Mas você não foca a campanha inteira na integração. A campanha você coloca para atrair esse pai para matricular a criança, sabe-se lá em qual programa. Mas uma das peças da sua rede social, do seu comercial, você fala, olha, cumpri tudo o que o meu edital pede. E tenho isso aqui também. E pode ser uma grande oportunidade deles, que já estão conversando sobre isso, ter uma ação. É só o cuidado para não focar a campanha na integração. É mais ou menos isso, Érica? Isso. Bom dia, meu nome é Isabela. Então, já que são 2 segmentos diferentes, a Casa Thomas Jefferson, propriamente, ela não tem nenhum mascote ou algum ursinho, algo do tipo assim? Não. Só esse curso Bilingual Adventure que tem os seus personagens. Tá? Porque o Bilingual Adventure, o que acontece? Ele é um curso que ele não tem livro. Então, a gente precisou criar uma identidade visual, porque a gente tem muitos professores, sabe assim, professor prepara a aula, prepara atividade, exercício, slide. A gente preparou para os professores templates de atividades, de slides, que eles são obrigados a usar para a gente manter uma linha de identidade visual em sala de aula, tá? E aí esses personagens, essas cores, essa paleta, essas fontes, elas acompanham esse material que é produzido para dentro de sala. Para esse produto, só porque ele não tem livro. Os outros produtos que já têm material pronto, que utiliza livro, né, de outras editoras, a gente não tem essa linha de personagens. E pode ser criado algum mascote para Thomas ou não? Se ele fizer sentido, né, eu acho que não tem problema. Se a aprovação lá em cima, não sei se seria uma boa ideia, não sei. Alan? Não sei se o microfone... Pode ser de qualquer produto? Não, isso só do... Não, aí... Pessoal, vamos para o passo. Ok, beleza. Alguma pergunta mais sobre Thomas para criança, primeiro e segundo semestre, módulo 1? Não? Fechou? Então, vamos passar para o próximo, então, institucional. É o vamos adulto? na ordem. Para adulto, tá bom, para adulto. Alguma pergunta? Adulto? Não? Beleza? Passando, então, para o institucional, terceiro e quarto semestre. Alguém aí quer fazer alguma pergunta sobre institucional? Pessoal, agora é a hora, hein? E depois... Vamos lá. Lembrando que somente em novembro, tá? Dia 1º, 3 de novembro para frente, a gente vai lá, vou conversar com a professora Érica, a gente vai nos lugares que for disponibilizado para a gente, tá bom? Na Casa Thomas Jefferson. Bom dia, meu nome é Gabriela. Eu queria saber, porque no nosso edital está escrito que a gente tem que desenvolver uma ação voltada para o meio ambiente. Eu queria saber se você já tem algum tipo de ação voltada a isso. Tá, vou te dar uma dica, então. Olha só. Dentro do nosso site, lá dentro do menu, tem assim, responsabilidade social. Lá, você vai conseguir ver a lista de ações dessa natureza, né? Então, a gente vincula lá, a gente tem alguns ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente escolheu alguns ODS que a instituição trabalha, tá bom? E tem alguns na área de sustentabilidade, sim, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Os nossos prédios todos, eles têm energia fotovoltaica. Então, foi um projeto grande que a gente fez, né? Então, isso, inclusive, nos nossos vídeo institucional, ele aparece, né? A gente sempre filma lá de drone, lá os tetos, e a gente produz a nossa própria energia, a gente gera energia excedente, inclusive. Bom, a gente faz essas questões de reciclagem, a gente praticamente não utiliza papel, né? Hoje a gente usa muito mais aí os meios, né? Os projetos, os meios digitais, assim, praticamente não usa papel. A gente tem alguns projetos lá dentro de recolhimento de tampinhas, de
de pets, né, para instituições. Então, lá vocês vão ver que tem alguns projetos. E tem muitos projetos também que são dessa área de ESG, mas não são para a área ambiental. São para a área, por exemplo, de desenvolvimento de minorias. Então, a gente tem, né, o projeto de bolsas de estudos para estudantes da rede pública, projeto de desenvolvimento de professores para professores da escola pública. Tem alguns programas lá que são específicos para desenvolvimento do indivíduo. Não temos tanta coisa voltada para meio ambiente, tá bom? Mas tem algumas ações lá. Todas as unidades. Só um comentário. Estou bem embaixo da caixa. Só um comentário. O edital não fala de meio ambiente, ele fala de ESG. Tá? É meio ambiente / responsabilidade social. Entre parênteses, ESG. Tá. Responsabilidade social, vocês vão ter muita coisa. Então, por exemplo, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Responsabilidade social, a gente tem muita coisa. Então, por exemplo, a nossa biblioteca ser aberta, a nossa programação cultural ser aberta, as nossas galerias, né, de arte, as nossas exposições, né, os nossos ciclos que a gente tem de palestras com especialistas, programa de bolsas de estudo, né, que a gente tem processo seletivo todo ano. A gente tem muita coisa na área de responsabilidade social. Por quê? Porque eu sou uma empresa sem fins lucrativos. Eu preciso pegar parte do meu lucro e devolver para a sociedade. Se eu não fizer isso todo ano, e o governo fica de olho lá, porque se eu errar, ele vem e me taxa um monte de impostos que hoje eu não pago, tá? Então, essa questão da responsabilidade social hoje, ela é porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que obedecer à lei, senão eu perco esse benefício que eu tenho de não pagar uma série de impostos, porque eu provo todos os anos para a sociedade que eu estou devolvendo esse dinheiro, tá? Então, como é que funciona uma instituição privada, sem fins lucrativos? O lucro, ela tem que gerar lucro, ela tem que pagar as contas, tem que gerar excedente. Só que esse lucro ele é reinvestido no ano fiscal subsequente, em desenvolvimento de pessoas, infraestrutura e responsabilidade social, tá? Tem muita informação sobre isso no nosso livro de 60 anos. Eu deixei uma cópia física aqui com o professor Picarelli, mas o livro digital está no nosso site, mas também está no material de apoio de vocês. Aí lá tem um capítulo só sobre responsabilidade social, que eu acho que vai ajudar vocês. Muito tá bom? Importante isso aí, muito importante. Está no briefing o livro. Está no briefing no livro, exatamente. E isso pode ajudar aí todo mundo, todos os produtos. Assim, é muito legal. Com certeza. Pessoal, mais alguma pergunta do institucional? Não? Podemos passar para o One School? One School, vamos lá, gente. Bem que você falou, Picarelli, que eles iam gostar desse produto, né? Eu falei para você. Vocês falaram. Eu não sei se vai dar interferência para você. Som. Oi, Érica. Oi. Eu sei que você já até falou um pouquinho a esse respeito, mas eu até anotei aqui que, por mais que a gente saiba que o inglês é importante, mas muitos pais estão preocupados com o Enem no futuro, os vestibulares e tal. Então, mesmo que nesse primeiro momento o One School ele está atendendo o ensino fundamental, mas o que a escola já é comparada com outras instituições no nível, pensando num Enem futuro, em vestibulares que vão ser feitos, vocês já têm, tipo, uma comparação, algum grau que vocês conseguem comparar os concorrentes? Lá. A gente não vai subir para ensino médio, tá? Isso é fato. Nós não vamos entrar no ensino médio. Nós só vamos seguir com a educação infantil e ensino fundamental. E o nosso foco é trabalhar com rigor acadêmico, né? Então, a UAN é uma escola que ela preza pelo rigor acadêmico em todas as disciplinas, tá? Então, o que a gente procura trazer ali para dentro do dia a dia dos nossos alunos? Em termos de língua, né? Os nossos alunos da One School, eles fazem toda a jornada de Cambridge, né? Então, os alunos do segundo ano já estão fazendo exame de Cambridge, que o exame de Cambridge ele tem as certificações a cada saída de segmento, tá? E nessas questões das outras disciplinas, o que a gente está entrando, sabe, nas Olimpíadas de Matemática, Olimpíada Canguru, né? A gente está incentivando
esse tipo de atividade, né? Que são essas Olimpíadas que têm interescolares, né? Para a gente trabalhar com os alunos nesse sentido. Mas, hoje, como a gente ainda está atendendo só o terceiro ano, indo ano que vem para o quarto, a gente foca muito nessa frasezinha de rigor acadêmico, mas a gente ainda não traz ali para a nossa linguagem do dia a dia ali com as famílias os vestibulares. Mas isso, com certeza, vai começar a apertar nosso pescoço aí quando a gente chegar no 7º, no 8º ano. Isso é algo para se pensar. Não há, então, nenhuma previsão realmente de ensino médio? Não iremos para o ensino médio. Querendo ou não, há uma perda, né? Você perde os alunos e acaba a continuidade. Acaba. A gente vai parar, sim, no 9º ano. Inclusive, a gente está trabalhando com um projeto de abertura de uma segunda escola em Brasília, também só educação infantil e fundamental. A gente não vai entrar nessa... A gente fez muita pesquisa de mercado, sabe? E entrar na seara aí do ensino médio está muito fora do nosso DNA, sabe? Assim, o nosso DNA ele está muito mais voltado realmente para a cultura, né? para o estudo no exterior. Ele está muito mais voltado para as famílias que desejam essa educação internacional. Né? A gente tem muita procura de embaixadas, né? Diplomatas, né? As famílias que vêm, ficam aqui os filhos, né? do pessoal de embaixada, então tem muito esse foco desse público internacional. Esse público de embaixada é muito público-alvo para a gente, tá? Para a escola. Oi, eu tô aqui, ó. Oi. Achei. Meu nome é Beatriz, bom dia. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria saber mais ou menos o tom de voz que vocês estão esperando, porque a gente tem, no nosso edital, a gente tem vídeo para TV, stories, rádio, jingle, só para ter uma noção como vocês esperam que seja essa comunicação. A gente não botou no brief, mas a gente tem um manual de identidade verbal. A gente vai mandar para o professor para incluir no briefing, tá? Mas, assim, de forma geral, o nosso tom é amigável, mas formal. Assim, eu traria essas 2 palavras, assim, como trazendo lá do que está lá no manual, né, da marca. Ele é amigável, mas, por exemplo, você não vai usar uma gíria, a gente não usa emoji, assim, tem algumas coisinhas, assim, mas ele tem que ser formal, mas amigável. Tá, obrigada. Aí a segunda pergunta tendo os objetivos que você explicou, que é uma escola nova, tudo isso, eu quero saber os principais desafios. Você acha que seria realmente as pessoas enxergarem a One School com credibilidade, que eu acho que é um ponto, ou tem outros que você quer focar mais? Olha, o maior desafio da One... A One tem 2 desafios, tá? Tem um desafio de reconhecimento de marca. Então, por ser uma escola entrante no mercado, a gente tem um desafio mesmo de fazer com que a população amplamente conheça a marca, né? Entenda que é uma escola do Grupo Casa Thomas Jefferson, mas que não é a Casa Thomas Jefferson, que é uma escola bilíngue, que é uma escola de excelência, que trabalha todas as disciplinas, né? Então, a gente tem ainda... muita gente, vou falar assim bem numa linguagem, muita gente em Brasília nunca ouviu falar da One ainda. Então, a gente precisa ganhar reconhecimento de marca, né? E aí existem estratégias realmente diferentes de conversão, né? Que você ganhar reconhecimento de marca, você vai por uma estratégia. Quando eu falo de reconhecimento amplo de marca, eu estou falando de pessoas que podem me comprar e pessoas que também não podem, né? E não podem por quê? Gente, a mensalidade da One... ela está na casa de R$6.000, tá? Quando você soma mais a alimentação, tem um pacote obrigatório de alimentação e de material, que o aluno ele se alimenta lá 3 vezes ao dia, lanche, almoço e lanche. Quando você soma alimentação, soma material, arredondando aí é R$7.000. Então, a gente está falando de um público AA. Mas isso não quer dizer que eu não quero que Brasília inteira conheça a minha escola e tenha a minha escola como objeto de desejo, tá? Então, hoje a gente tem esse objetivo de reconhecimento de marca, e eu tenho um objetivo, vou falar um negócio muito legal para vocês, que é de conversão, né? Eu preciso encontrar famílias, né, de classe A+, né? E eu já descobri uma coisa, tá, gente? As famílias lá da UAM,
Eu vou falar uma coisa muito engraçada, mas não tem mãe solteira lá. De verdade, só tem casal. É engraçado isso. Mas sabe que eu fui prestar atenção nisso e fui entender. É porque precisa de 2 pessoas com a fonte de renda alta para poder pagar aquilo lá, entendeu? Aí eu falei, não tem mãe solteira que vem nos eventos de família, tudo umas famílias bonitas, aquela famíliazinha tradicional, sabe? É verdade, mas aí eu fui entender que é isso, né? Tem que ter 2 pessoas com renda alta ali para pagar. Então, eu tenho o desafio de fazer com que todo mundo conheça a UAN e de fazer com que essas famílias de alto poder aquisitivo me comprem. Agora está aqui o meu maior problema. Quando eu vou vender curso de inglês, eu chego ali para aquele pai, para aquela mãe e falo assim, olha, não acredito, seu filho não faz inglês ainda. Até hoje ele está só na escola. Não tem como, ele vai precisar, para começar, ele vai precisar no vestibular, né? Vamos logo matar essa parte para ele já chegar lá fluente, focar nas outras matérias, fora os sonhos todos, e mercado, né? Mercado de trabalho, viagens, toda a literatura que ele vai ter acesso em inglês na internet, tudo mais. Mas, geralmente, é um adulto, uma criança, que não está estudando inglês. Então, para mim, é fácil dizer para ele que ele precisa estudar inglês. Agora, quando eu vou vender lá para a UAN, pensa comigo, um aluno aí do 1º ano ou do 4º ano do fundamental, filho de pais de classe AA, esse menino está sem estudar? Não, ele está em outra escola excelente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar a outra escola que ele está matriculado cometer um erro. Seja a professora que tratou ele mal, foi o bullying que ele sofreu lá com os amiguinhos, foi a prova que ele não foi bem, foi a psicologia escolar que não deu match lá com a família. Eu tenho que esperar aquela escola cometer um erro. Aí o pai fala assim, nossa, meu filho está tão feliz aqui na Eleva, ele está tão feliz ali na escola americana, na British, na Suíça, na International School, na Evelyn, mas aconteceu um probleminha, eu vou começar a dar uma olhadinha nas outras escolas. Então, eu tenho que pegar esse cliente, atrair esse lead, entender, mas espera aí, seu filho está estudando em outra escola, certo? Porque é lei, ele está estudando, ele tem que estar matriculado. Aí eu tenho que convencer essa família que a minha escola faz melhor do que a escola que ele está matriculado. Eu tenho que roubar aluno de outra escola. É muito mais difícil do que eu vender curso de inglês para quem não está estudando inglês, entende? Então, eu tenho que entender qual é a dor, o sofrimento que ele está tendo na outra escola para vencer essa objeção. Então, gente, a One School, nem todos são flores. Eu tenho que roubar do mercado. Lari, quer falar? É importante dizer que essa sazonalidade também de captação de alunos, são 2 momentos importantes. A gente tem essa dificuldade muito maior entre ciclos. Nesse meio do ano, ele entrou de férias e o aluno precisa entrar. Então, 100% dos alunos que entram no entreciclo são esses alunos que tiveram algum tipo de problema, ou o aluno tem alguma neurodivergência e dá problema na escola atual dele. Então, a gente atende esses alunos, recebe todos esses alunos e acha propostas para a UAN. Então, a gente tem a nossa psicologia escolar dentro da One School também, que entende isso junto com os pais e os próprios psicólogos pessoais desses alunos. E também tem a sazonalidade do fim do ano, que é a nossa maior campanha. Eu, se fosse vocês, focaria também nisso, porque quando a gente precisa ir atrás do aluno, é muito difícil, que a Erika falou, a gente tirar esse aluno, que está tudo bem com ele, está tudo certo. Ele provavelmente já paga uma matrícula, uma mensalidade muito parecida com a UAN, e a gente vai tirar esse aluno de lá, ele já tem amiguinhos lá, ele já tem o uniforme de lá, ele já tem os materiais de lá. Então, a gente tirar esse aluno no meio do semestre é muito complicado, mas é o nosso desafio mensal. Todo mês a gente ou faz uma campanha. A gente tem sazonalidades, né, de campanha, mas é o nosso desafio buscar esses alunos. Então, a gente faz open doors, a gente faz aberto as unidades. A unidade da UAN é aberta em alguns períodos para as famílias conhecerem, porque eu duvido, e inclusive faço esse desafio para vocês, tanto na Thomas quanto na UAN, é impossível chegar na unidade. Inclusive, a gente tem essas métricas de famílias que chegam na UAN, qual o
o nível de conversão é muito difícil a família ir lá e não fechar, assim, muito difícil. E a família que vai lá não está preocupada com o financeiro, assim, esse não é o nosso problema, mesmo. Esse negócio da conversão que a Lari falou é muito legal, porque um dos nossos objetivos de marketing na escola é fazer a família vir presencialmente na escola. Depois que ele está lá, gente, o encantamento é muito grande, né? Então, a minha taxa de conversão é de 40%, tá? Após uma visita. Então, o meu desafio na UAN é muito mais de volume de visitas, porque o time que está lá converte, tá? Então, eu tenho que trazer volume, né? É aquilo que eu falei, eu tenho que fazer a UAN ser amplamente conhecida pela sociedade, trazer um volume maior de agendamento de visitas na escola, que quando ele vai para lá, né, para um agendamento de visitas, o time lá dá conta. Você falou de algumas escolas aí, Heavenly, Falei de propósito. Eleva, British, a Suíça, Americana. O aluno da UAN, ele sai da escola brasileira ou sai da escola internacional? E o calendário da UAN, segue o internacional ou segue o brasileiro? O calendário da UAN é brasileiro, tá? É uma escola brasileira bilíngue. Os alunos, eles saem, em sua maioria, dessas escolas que eu falei aqui o nome, que são as escolas bilíngues e as escolas internacionais, tá? Vem para mim, de mim, transfere para ele. Do ano da americana, o meio do ano daqui. Mas as bilíngues, por exemplo, a Eleva, né, a Maple Bear, a canadense, a Everest, essas são brasileiras, não são bilíngues, elas seguem o calendário brasileiro, tá? A maior parte dos meus alunos vem de outra escola bilíngue, não de uma escola internacional, tá? Não recebo muitos de escola internacional, não, recebo poucos de escola internacional, é mais de escola bilíngue, brasileira bilíngue. Mas eu recebo, sim, alunos de escola top, assim, de Brasília também, né? Recebo alunos do Galois, do Marista, recebo também, tá? Mas a maioria vem de concorrentes bilíngues. Bom dia, Érica. Eu tenho uma pergunta. Suza, meu nome é Suza. Se você pudesse... se a UAN pudesse ser lembrada por uma única palavra ou conceito, qual seria? Assim, eu posso chutar, porque você falou muito a palavra singular. E aí eu queria saber se era isso mesmo. Eu diria que sim. Eu diria que é a singularidade. E aí essa singularidade, né, ela passa muito por essa educação em que cada aluno, né, o aluno ele participa de todas as etapas do aprendizado dele, né? Isso é muito forte na Thomas e na UAN, que é o aluno participar da identificação de problemas, da resolução de problemas. Toda aula, a gente fala muito das big questions. Toda aula ela tem uma big question, né, que ela precisa ser resolvida, que ela precisa ser respondida. E os alunos eles precisam trabalhar para resolver essas big questions, né? Então, a gente trabalha muito com esse foco em usar, né, essas habilidades do aluno, tá? Eu acho uma coisa que mostra muito isso é que na UAN, principalmente no Bilingual Adventure é assim, mas é o foco no aluno, que numa escola tradicional você tem um professor falando com várias pessoinhas, e na UAN o protagonista é o aluno. A gente trabalha isso em alguns textos. Essa palavra protagonismo é uma palavra muito forte também no site, nas campanhas. Licença, bom dia. Sou a professora Raquel. Eu estou com duas dúvidas aqui. Uma é mais uma reflexão e outra é uma dúvida mesmo. Quantos alunos tem na UAN? E eu fiquei pensando, você trouxe essa preocupação de que vocês são muito bons em inglês, mas não têm esse repertório em escola, né? Mas, salvo a questão da renda, eu fico pensando que talvez o público de vocês na UAN sejam pais que foram alunos da Thomas. Porque eles já conhecem a Thomas como escola de línguas, mas como escola. E acho que essa estrutura é muito sólida, sabe? Então, não sei se é viável pensar nesse sentido de ter como público-alvo ex-alunos da Thomas, que hoje são pais de crianças pequenas, entendeu? Hoje, quando a gente faz qualquer ação de captação na UAN, por exemplo, sábado passado a gente teve o primeiro Open Doors do segundo semestre, né? Então, a nossa base de cadastros, né, que a gente tem no sistema da Casa Thomas Jefferson, ela é gigantesca. Então, essa é
primeira base que a gente trabalha para convidar para eventos da One School, tá? Ela é uma base preciosíssima para a gente, porque a gente sabe que são pessoas que já conhecem a nossa marca e que têm poder aquisitivo para poder nos comprar, tá? Eu não respondi, né? Tem uma outra pergunta. A One hoje está com 102 alunos. É assim, uma turminha de cada nível. A gente vai abrir... É uma capacidade de 400 alunos. Capacidade máxima de 400 alunos. Isso do histórico de pessoas que fizeram Thomas, isso vale muito também para os cursos da Thomas, porque a gente tem esse padrão de avós que fizeram Thomas, colocaram os filhos, que agora colocaram os netos. Então, isso de passar a Thomas de geração para geração é muito a nossa realidade. Não só para o ano, mas de todos os cursos. A meta da UAM para o ano que vem é ter 150 alunos. Tá? A meta da UAM é passar de 100 para 150 no ano que vem. Então, é bem pequenininho. Érica, o ano que está mais na frente, qual que é? O quarto? Quinto? É o terceiro ano que terceiro está mais na frente. É o terceiro ano. Então, ano que vem vai para o quarto ano. Vai para o quarto ano. Essa turminha do terceiro sobe para o quarto. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta aí do One School? Não? Vamos para a surpresa? Galera, tem a surpresa. Vamos para a surpresa e eu gostaria no final, depois, por gentileza, que todos viessem aqui ao palco para a gente tirar uma big foto, para a gente colocar nas nossas redes sociais, ok? E depois sala de aula para chamada. Que legal. Tá, primeiro semestre com a Nívia é para ficar aqui na sala, no auditório mesmo, tá ok? Vamos então para o presente. Tá. É contigo. Vamos lá. A gente escolheu aqui para vocês 2 trilhas de aprendizado digital, tá bom? Que a gente vai disponibilizar para vocês. Eles fazem parte da trilha dos nossos alunos online, tá? Os nossos alunos que fazem o curso Thomas Adult, que é essa aula com o professor, eles também têm acesso a um material que é um adicional EAD. Então, ele não é um curso completo, mas ele é um adicional de língua, né? Então, a gente escolheu aqui 2 trilhas para vocês trabalharem. Vamos tentar explicar aqui. Quem não sabe inglês, não sente confiança e ainda, fala assim, não, eu preciso da trilha básica, eu preciso do inglês geral, eu preciso construir as minhas habilidades mais iniciantes, da língua. A gente escolheu para vocês o General English 1, que é um curso de nível básico de inglês, tá bom? É um curso de comunicação no nível A1, que é o primeiro, ideal para quem deseja aprender a se comunicar de forma simples e eficaz em diferentes contextos. Inclui prática de conversação com a Mimi, que é uma ferramenta de inteligência artificial da plataforma, que permite que você coloque em uso de maneira interativa o conteúdo aprendido. Então, aqui você vai lá, é estudo autônomo, tá? Estuda, faz as atividades, assiste os vídeos e pratica com a Mimi. Tá bom? O seu inglês, os vídeos, as conversas, os diálogos, vocês vão praticar com a Mimi. Então, essa é uma trilha. Agora, se você já se considera intermediário, tá bom? Vocês vão poder escolher uma das 2 trilhas. Essa trilha que a gente escolheu para vocês é uma trilha também, tá bom? De vídeos, atividades de estudo autônomo, mas com foco no contexto, no vocabulário do dia a dia de marketing and sales, Marketing e vendas, tá? Então, ele é voltado para profissionais de vendas e de marketing que já possuem nível intermediário de inglês, desenvolve habilidades de comunicação aplicadas ao dia a dia profissional. Foco em planejamento estratégico de marketing, análise de comportamento do consumidor, gerenciamento estratégico de vendas e marketing digital. Então, vocês vão trabalhar com esse tipo de linguagem nessas atividades de inglês, tá bom? Então, o que a gente vai colocar aqui para vocês? Eu vou botar para vocês um QR Code. Esse QR Code vai dar acesso a vocês a um formulário de cadastro. Vocês vão colocar lá o nome, o e-mail, o telefone e escolher a trilha que você quer. A nossa secretaria, tá, vai receber essa solicitação e aí vocês vão receber um e-mail de acesso, tá bom? Esse e-mail de acesso é um e-mail de login, com informações de login. Aí lá na plataforma vocês vão fazer um outro cadastro mais completo para vocês acessarem o curso, tá? Aí esse é o primeiro cadastro.
Ô, Lari, quanto tempo eles pediram? Ah, não. A secretaria pediu quanto tempo para liberar o login? Você lembra? 3 dias? É. Foi? Bom, talvez vocês não recebam o login de acesso hoje, tá? Mas a gente pede aí para vocês, hoje é quinta, até segunda-feira, terça-feira, aí a secretaria vai mandar para vocês esse login, tá bom? Para elas fazerem o cadastro de vocês. E esse material, essa plataforma, do momento que eles te derem o acesso, ela vai estar disponível para vocês até dezembro, tá bom? Até dia 31 de dezembro vocês podem estudar. Que beleza. Desse ano. Pergunta se o e-mail tem que ser institucional, pode ser. É do ano que... Tá escrito ali? Oh, meu Deus. Espera aí. É, gente. É dezembro de 26, ó. Sério? Isso é sério? Uau, É. que legal, pessoal. É Palmas. 25? Uai, tá 26 ou é 25? Tá certo isso? Tá errado, Lari. Tá errado. Até 2025. Gente, tá errado. É 25. Quase! Ó, tudo bem. Mas pessoal, olha... antes de mais nada, rapidinho, deixa eu falar uma Vocês coisa. acabam isso rapidinho. Vocês não precisam... Érica, antes de mais nada, hoje, esse semestre, diferentemente dos outros, os mais antigos aqui vão saber, a gente sempre coloca para os alunos, né, a surpresa, a contrapartida que o cliente dá para o IESB, para os alunos do IESB, né, a gente sempre coloca no dia da premiação, na festa de premiação. Só que hoje, esse semestre está sendo diferente. Vocês vão ter acesso até dezembro desse ano, né, 2025, aos 2 cursos, né, um ou outro, você vai escolher qual que seria interessante. Queria aqui agradecer pela iniciativa, né, por esses cursos gratuitos, né? Acho que aluno curte bastante quando é de graça, vamos dizer assim, né? Então acho que é extremamente... Vai ter certificação? Não, ele não tem certificação. Não tem, mas tudo bem. De qualquer maneira, gente, são 3 meses e meio, 4 meses de curso gratuito. É para estudar. Para o básico ou para o intermediário, tá? Isso que é uma coisa muito legal. Vou passar as notas de vocês lá da plataforma para os professores do IESB, tá? Tá certo. A frequência, a nota... Aqui vai ser sempre o e-mail institucional, né? Para a gente associar o do IESB, né? O e-mail, cadastro do e-mail institucional. Não precisa, não, pode ser pessoal. Tá. Eu perguntei aqui se tinha que ser e-mail institucional ou pessoal, e ela falou que não precisa ser institucional. Não tá? precisa, porque por esse cadastro, né, como ele é um cadastro específico que a gente fez para vocês esse formulário, a gente já vai identificar que todos vocês estão vindo do IESB, tá? E a gente faz um acompanhamento, a gente coloca todos eles dentro do nosso sistema, existe uma turma para eles, né? Eles ficam dentro de uma turma. Se eu precisar... Eu disponibilizei a quantidade de alunos e professores para a professora Érica. Então, ou seja, ela sabe quantos alunos nós temos, né? Professores e tal. Então, vai ter um limite para isso, tá ok? Daniel, quer falar mais uma coisa? Do e-mail mesmo, tá? Pessoal, oi. Claro. É sobre o presente mesmo. Acho que pode ser uma dúvida de algumas pessoas, mas é porque, tipo assim, eu me interessei bastante no curso de marketing e sales. Só que eu queria saber o quão intermediário é, porque eu tô com medo de pegar ele e não conseguir entender. Tipo, Ele é um B1. um B1 É um o início, intermediário né? baixo. De boa, então. 200 dias de Duolingo dá, né? Do Duolingo, não. Duolingo não vai dar, não. Pessoal, antes de mais nada, uma salva de palmas aí pro pessoal da Casa Thomas Jefferson.